Deus pelo dia que tem nos dado, pelas nossas esperanças que estão sendo renovadas, né? A questão das vacinas que estão chegando, estão dando um novo ânimo para nós. E a nossa igreja, nesse ano de 2021, vamos trabalhar o tema esperança. Então, em Romanos 12 diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. E o recomeço, um novo tempo. Nós temos tanto a agradecer a Deus. Quando a gente fala em esperança, a gente fala em acreditar, fala em confiar, fala em ter fé. E a gente acredita na ação de Deus nas nossas vidas. Porque o recomeço, irmãos, é o fazer o caminho novamente. Novas oportunidades vão aparecer, novas chances, novas pessoas nós vamos conhecendo. Mas para recomeçar também é preciso ter coragem. Então, com essa coragem, com essa alegria, com essa esperança, nós vamos começar o nosso culto de hoje. E vamos estar cantando. Bom estarmos aqui.
Amém. Que lindo louvor, né? Que Deus possa estar abençoando a vida dos irmãos, abençoando a nossa igreja, né? Nesse recomeço, nessa nova esperança que nós temos que ter, que 2021 vai ser um ano melhor. Que continuemos a louvar e exaltar o nome do nosso Deus. Eu vou pedir o Hudson para estar orando nesse momento. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de louvar o Teu nome, de estarmos reunidos para prestarmos um culto ao Senhor. Meu Deus, nós queremos também Te agradecer pela esperança que nós temos no coração, Senhor. Te agradecer porque nós temos a Tua palavra que nos traz fé, que nos traz esperança, Senhor. Muito obrigado por esse tempo. E que o sofrimento, a esperança de deixar o sofrimento para trás, Senhor. Abençoa a tua igreja, recebe esse culto hoje, em nome de Jesus, Pai. Amém. Tá sem som, Lu. Desculpe. Amando e abençoando através de Cristo. Louvamos, pois até aqui o Senhor nos sustentou. Nós temos participado dos cultos de oração durante a semana e nós vemos o sustento de Deus na vida de cada irmão. Deus tem respondido às preces, respondido às orações. Então, isso é muito importante para o crescimento da nossa igreja, para fortificar nossa fé. E nós vamos estar lendo, fazendo a leitura bíblica nesse momento, Salmos 148, que fala sobre o louvor que devemos prestar ao Senhor. Louvai ao Senhor desde o céu, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas hostes, louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai-o céus dos céus e as águas que estão sobre os céus, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, mancebos e donzelas, velhos e crianças, louvem eles o nome do Senhor, pois só o seu nome é excelso, a sua glória é acima da terra e do céu. Amém. Vamos ouvir e cantar juntos, Jesus em tua presença. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui em ti, Senhor. Aleluia. Existimos para isso, Senhor, para te adorar, Senhor, para viver em tua presença. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai.
momento de oração, vou pedir à irmã Wayne para estar orando, agradecendo a Deus, né, que essa palavra que nós cantamos agora, que Jesus esteja sempre entre nós, na nossa vida, na nossa família, e possamos acreditar e confiar sempre no nosso Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós somos imensamente gratos a Ti, Senhor Deus, pelo dia que o Senhor está nos concedendo, pela oportunidade, Senhor Deus, de termos podido estar adorando ao Senhor, prestando culto ao Senhor pela manhã. Obrigada pela Tua palavra, Senhor Deus, que tem nos conduzido, tem nos orientado, Senhor Deus, quando pela manhã o pastor falava sobre recomeçar, sobre a atitude, Senhor Deus, que cada um de nós deve ter para recomeçar, temos que colocar tudo diante do Senhor, ó Pai. Pedir a Tua orientação, ter a sabedoria vindo do alto. Obrigada, Senhor Deus. E agora, Deus, nós estamos mais uma vez reunidos para estarmos prestando esse culto de adoração ao Senhor. Que tudo, ó Pai, que está sendo cantado, tudo que está sendo lido da Tua palavra, Senhor Deus, tenha guarida em cada coração. Nós possamos, Senhor Deus, estar felizes, adorando ao Senhor. Te agradecemos, Senhor Deus, por esse resultado que tivemos hoje à tarde, Senhor Deus, de estarmos recebendo a aprovação, Senhor Deus, para a vacinação. Pai querido, nós te suplicamos que tudo que vier a acontecer, Senhor Deus, seja para o bem do povo. Te pedimos que o Senhor cuide de cada um, que todos nós possamos, Senhor Deus, nos alegrar com as respostas que o Senhor tem dado. Nós te agradecemos, Senhor Deus, por cada um dos teus filhos que está reunido aqui nesta hora. Que cada família seja ricamente abençoada por ti, Senhor. Já te agradecemos pela palavra que receberemos, porque sabemos que o Senhor tem colocado no coração dos teus filhos. Pai, muito obrigada por essa oportunidade. Que a tua igreja continue, Senhor, sempre com o desejo de prestar culto de adoração ao Senhor. E que a cada dia, Senhor Deus, nas nossas reuniões de oração, possamos receber uma porção daquilo que o Senhor deseja, Senhor Deus. Que nós estejamos atentos e estejamos recebendo. Fica conosco, Pai. Nós precisamos da tua presença, necessitamos da tua direção, do teu cuidado. Muito obrigado. E nós te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Ministério 360. Boa noite, irmãos. Estamos aqui juntos, né, para mais um culto. Chegou o momento de nós falarmos sobre aqueles avisos, né? Alguns avisos a gente dá todos os domingos, mas nós temos algumas coisas novas para essa semana. Vamos começar com a campanha do Quilo, que continua sendo uma campanha muito importante para a nossa igreja. A igreja está aberta de segunda a sexta-feira, de 8 às 16, e os irmãos podem passar por lá e entregar os mantimentos. Eles também podem ser entregues aos domingos, entre 9 da manhã e 10h30, que é o horário que tem acontecido a nossa atividade presencial. Caso o irmão não possa sair de casa, ainda não se sente à vontade para estar saindo, os irmãos podem fazer um depósito ou uma transferência com o valor específico do seu mantimento, né? Como a gente já tem feito com relação a dízimos e ofertas, né? A conta da igreja está na tela. Após o depósito ou a transferência, é importante encaminhar o comprovante para o tesoureiro no número que está na tela também. A preferência é que os irmãos que estejam indo à igreja, mas estejam fazendo esses depósitos, entreguem também presencialmente o comprovante do depósito ou da transferência. Agora sim. O número da igreja, né? Ele tem a disponibilidade de receber ligações, mas ele também tem a disponibilidade para receber todos os avisos da igreja via WhatsApp. Né? Aquele irmão que não está recebendo ou que parou de receber, precisa verificar se o número ainda está adicionado na agenda do celular. Então, se você ainda não recebe ou deixou de receber, adicione o nosso número, o número da igreja, na agenda do seu celular e manda um recadinho lá no WhatsApp,
manda um oi, alguma coisinha lá, que a Beatriz, que é a líder do Ministério de Comunicação, estará te incluindo na lista de transmissão. Nós também, através desse número de WhatsApp, nós enviamos o manual do Zoom, aquele irmão que ainda tem dificuldade de utilizar o Zoom. A equipe de comunicação 360 viabilizou o manual para facilitar esse acesso. Então, se você quiser ter esse acesso, né, quiser ter o manual para aprender a mexer no Zoom, você pode solicitar também por esse número, através do WhatsApp. As nossas atividades presenciais estão acontecendo, né? Aos poucos nós estamos voltando. A Escola Bíblica Dominical e, logo em seguida, uma reflexão tem acontecido aos domingos, às 9 horas da manhã. As mensageiras e os embaixadores do Rei estão se reunindo às segundas-feiras, às 19 horas, e só que os cultos e as reuniões online permanecem, incluindo o gabinete pastoral, toda quarta-feira, de 14 às 18 horas. Para agendar, é só ligar para aquele número, né, que a gente já colocou aqui, só vou voltar aqui rapidinho, 2673-3599. Temos também os nossos aniversariantes da semana. É bom a gente lembrar deles, mandar um recadinho, né? Manda uma mensagem no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. É sempre bom a gente lembrar, né? Ainda mais que nós estamos longe um dos outros, né? Hoje, nós temos a irmã Rita e o irmão Sandro. Dia 18, nós temos a irmã Thelma. No dia 20, nós temos o Davi, que é do Ministério Elos. E no dia 21, nós temos o irmão Josué. Com os aniversariantes de casamento, nós temos os casais. Hoje, a irmã Wayne e o irmão Marcelo. Parabéns, irmãos, que Deus continue abençoando. E amanhã nós temos o pastor Sérgio e a irmã Rosana, né, que estão aí conosco, o nosso pastor candidato à Associação Pastoral, e nós também parabenizamos o casal. Ficamos muito felizes por mais um ano que os irmãos estão juntos. Nosso último aviso, mas não menos importante, é a reunião de líderes que nós teremos dia 19, às 19 horas, né? Na terça-feira à noite, nós teremos uma reunião com o pastor Sérgio Rosa. Como já disse, ele é o pastor candidato à Associação Pastoral, então nós teremos essa oportunidade de estar com ele, conversar, bater um papo para conhecê-lo um pouco mais, e ele também terá a oportunidade de conhecer um pouco mais da igreja. Será presencial, mas também nós teremos o link online, então os irmãos que não podem, né, sair de casa, não poderão estar, né, na igreja às 19 horas, terão um link através do WhatsApp e poderão participar dessa reunião também. Ok, irmãos? Qualquer dúvida, é só entrar em contato com a equipe 360. Obrigada. Obrigado, Emily. Os irmãos vão anotando aí, são bastante recadinhos para não esquecermos, né, e podermos participar de tudo o que está acontecendo na nossa igreja. Nós vamos fazer a leitura bíblica, Salmo 146, versículos 3 a 10, e eu vou pedir à irmã Beatriz para estar lendo nesse momento. Leiamos, irmãos. Não confieis em príncipes, nem em filho de homem, em quem não há auxílio. Sai-lhe o espírito e ele volta para a terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está no Senhor seu Deus. O que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto neles há, e que guarda a verdade para sempre. O que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor preserva os peregrinos, ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente. O teu Deus, ó Sião, reinará por todas as gerações. Louvai ao Senhor. Obrigada, Bia. Nós vamos estar nesse momento cantando o hino 25 do Hinário para o Culto Cristão, Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor.
bondade do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Dia após dia, Deus nos dá 24 horas para fazermos novamente, tomarmos nossas decisões, nossas escolhas, e esse renovo que Ele dá a cada dia é importante nas nossas vidas. É muito importante nós estarmos debaixo da mão do Senhor, confiarmos plenamente nele. E nesse momento de intercessão, lá em 1 Crônicas 16, 34 diz: rendam graças ao Senhor, pois Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Nós temos vários pedidos, né? Durante a semana, participamos das reuniões de oração, os irmãos têm sempre colocado seus pedidos, e nós temos os pedidos permanentes da nossa igreja. E um dos pedidos que a gente tem que acrescentar é a questão da vacinação, que ela possa vir rápida, que ela possa ter poucos efeitos colaterais ou nenhum efeito colateral no nosso povo, e possamos acreditar realmente que vai ser que Deus está operando dessa maneira na vida do nosso povo, para acabar com essa pandemia. Então, vou pedir ao pastor Hamilton para estar orando nesse momento, agradecendo a Deus pelas bênçãos, e pedindo sempre a proteção dele nas nossas vidas. Querido Deus, nós louvamos ao Teu nome, rendemos graças ao Senhor por Teu cuidado para conosco. Rendemos graças, Senhor, porque o Teu cuidado não é algo que possamos esperar apenas para esta vida. O Senhor cuida da eternidade, porque desde a eternidade Tu és Deus, continuará sendo. Obrigado pela presença de Jesus em cada um de nós, pela consolação do Espírito. Obrigado, Senhor, pelas respostas às orações que temos colocado em Teu altar. Obrigado, Deus, porque temos visto a ação do Senhor no sobrenatural. Quando os recursos humanos se esgotam, Teus insondáveis recursos não deixam de existir. Obrigado por aqueles que assim creem e depositam suas vidas em Tuas poderosas mãos. Deus amado, obrigado também por esta igreja. Obrigado, Deus, pela liderança que o Senhor tem colocado à frente desta igreja. Obrigado, Deus, porque Tu tens chamado de modo específico algumas pessoas, de modo geral, tens chamado a todos para o ministério. E eu vejo uma igreja com vontade de realizar. Por isso, eu suplico ao Senhor que continue conduzindo os destinos desta igreja, para que o futuro seja de honra e glória para o Teu nome e também para alegrar os nossos corações, pois amamos esta igreja. Deus querido, abençoa, Pai bendito, o processo de sucessão pastoral, conduz de tal modo, Senhor, que continue havendo muita paz, muita tranquilidade, ó Deus, na liderança da igreja, que haja unidade, mesmo que, eventualmente, surja uma ou outra divergência, que o Teu Espírito Santo coloque em nossos corações um sentimento de corpo, família, unidade para a honra e glória do nome de Jesus. Deus amado, lembramos do momento que a sociedade está vivendo. Vivemos dias difíceis, dias onde há pessoas que estão privadas da sua liberdade de modo voluntário, estão no isolamento, na solidão voluntária. Alguns sofrem consequências emocionais, e eu quero pedir por estes, Deus. Tenha misericórdia dessas pessoas. Dá o Teu alento, o Teu socorro. Pai de misericórdia, nós recorremos ao Senhor também pedindo dê paciência às pessoas, dê responsabilidade àqueles, não apenas por suas vidas, mas pelas vidas dos outros, Deus. Não é tão sacrificante, Senhor, usar máscara,
adotar procedimentos, seguir protocolos, por amor ao próximo, evitando, Deus, assim que sejamos, que assim façamos para que não sejamos instrumentos de contágio para quem quer que seja. E, de igual modo, protege-nos, Deus, como até agora tens feito. Abençoa, Senhor, famílias que estão enlutadas ainda. Toda semana nós recebemos várias notícias de pessoas chamadas à tua presença. Ó Deus, como a gente fica abatido com isso. Eu peço, traz a tua consolação nesses momentos de tristeza aos nossos corações. Mas nós te agradecemos, Deus, porque uma minúscula faísca da tua infinita sabedoria tem sido usada para providenciar uma vacina. Que a vacina promova o bem e restabeleça a normalidade do ir e vir das pessoas mediante, Deus, os recursos que o Senhor há de disponibilizar. Ó Deus, enquanto não formos vacinados, Senhor, que não percamos a prudência e depois, se necessário, mantenhamos a prudência, pois amamos ao próximo e não queremos o mal de quem quer que seja. Abençoa a nossa igreja, Senhor. Abençoa pessoas que estão pedindo oração. Família enlutada, como ocorreu esta semana em nossa igreja. Deus de infinita misericórdia, socorre e dá a tua paz apesar da dor. E agora, Senhor, estamos próximos de ouvir a tua palavra. Nós entregamos em tuas mãos no ato de fé e pedimos, derrama a tua unção sobre a vida do teu servo, pastor Sérgio, que daqui a pouco irá proclamar a tua palavra. Seja ele, ó Deus, um mero instrumento e nós estejamos com corações e mentes abertos para ouvirmos a tua voz. Obrigado pela direção do culto. Continue a falar-nos e orientar-nos pelos instrumentos que tens usado nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu Jesus. Nós vamos, nesse momento, ter a participação musical do irmão João, que é filho do pastor Sérgio. E logo a seguir, assim que terminar a participação, o louvor que o irmão João vai trazer, o pastor Sérgio está com a palavra. Amém, boa noite. Primeiramente, gostaria de agradecer a participação. Hoje estive aí junto com meus pais. E eu fiquei muito feliz, muito contente. Uma igreja muito bonita. E nessa noite vamos cantar juntos. A música ela é uma música já um pouco, não antiga, né? Mas ela já é bem conhecida. E o nome dela é Se Eu Me Humilhar. Se você não souber a letra, né? Aproveita aí um celular na mão, não sei. Você consegue aí achar ela no Google, só pesquisar Se Eu Me Humilhar. Mas mesmo que eu não possa ouvir a sua voz, eu gostaria que nós cantássemos juntos ela, porque ela é uma adoração muito bonita. E não tem como a gente cantar ela apenas com a voz, e sim com o nosso coração. Nesse lugar, tu és real. Me entregar totalmente. Teu toque nos olhos do meu coração. Eu posso enxergar
herança. Nesse lugar, tu és minha. Me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me cansava, me inclinarás os teus ouvidos, meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. És minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o teu amor. Minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Eu sei, a minha fonte é o teu amor, a minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me gostar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer toda a vida sem jamais te conhecer. És minha fonte, minha colheita, minha herança. Nesse lugar tu és real. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Uma música que fala sobre se humilhar, e é o que nós devemos fazer. E mais ou menos sobre isso que nós iremos pensar nessa noite. Eu queria ler o texto que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do verso 1 ao verso de número 9. E diz assim, então, o texto da palavra de Deus. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada afora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor e, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz,
não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante quais nada comeu e nem bebeu. Baseado nesse texto que nós acabamos de ler, eu queria meditar com os irmãos sobre o tema quando a graça nos derruba. Por isso, falei que tem bastante a ver com a música que o João cantou. Se eu me humilhar, e é o que eu preciso realmente fazer para reconhecer a graça de Deus. Então, tema da mensagem, quando a graça nos derruba. A definição mais comum de graça que nós conhecemos é a afirmação de que ela é um favor imerecido. Trata-se de um favor que nós não merecemos, mas, às vezes, nós citamos refrões e frases que nós não paramos para pensar muito a respeito dele. Outro dia, num concílio que eu fui examinador, e, aliás, na maioria dos exames de concílio, eu pergunto isso. Pergunto para a pessoa, o que é a Bíblia para você? E prontamente o candidato, ele responde, a Bíblia é a palavra de Deus. Falei, ok, parabéns, você está certo. Mas o que isso significa para você? E eu não tenho ouvido nos concílios respostas coerentes a respeito desta questão, desse questionamento. Então, aprendeu-se a responder que a Bíblia é a palavra de Deus, mas não se parou para pensar sobre o que isso quer dizer. O que representa dizer que a Bíblia é a palavra de Deus para mim? O que representa eu dizer que a graça é um favor imerecido? Então, quando eu olho para esse texto de Paulo, eu penso a respeito do que vem de fato ser a graça. E imagina que você tivesse uma dívida e essa dívida fosse uma dívida muito alta. Vamos chutar aqui um valor aqui que talvez a maioria dos irmãos não consigam pagar, né? Pode ser que tenha um mais afortunado que consiga. Mas supondo que você tenha uma dívida de 100 milhões de dólares. 100 milhões de dólares. Ó, eu posso viver aí não sei quantas gerações para frente e nem assim eu conseguiria pagar tal dívida. 100 milhões de dólares. Jamais conseguiria, nem em sonho, pagar uma dívida tão exorbitante. E aí eu procuro o que fazer daqui a acolá e não tenho como saldar, de fato, essa dívida. E o cobrador, ele bate à minha porta para tentar resgatar este valor, resgatar a dívida. E eu digo para ele, eu não tenho como pagar essa dívida. E alguém se apresenta, um amigo, imagina, olha, quem tem um amigo desse, né? Que se apresenta e diga, olha, eu vou pagar a dívida no lugar dele, eu vou pagar, quanto é que o pastor Sérgio está devendo? 100 milhões de dólares. Então, tome aqui o cheque, 100 milhões de dólares. É um favor imerecido no sentido de que eu não consigo pagar aquilo que foi pago por mim. Jesus, ele pagou a nossa dívida. E a nossa dívida, ela estava alta demais, ela é alta demais, porque é uma dívida de sangue, é uma dívida de vida, é uma dívida que só poderia ser paga com derramamento de sangue. E Jesus, ele, na sua imensa misericórdia, ele faz isso. Ele se apresenta como aquele que iria pagar, ou aquele que pagou a nossa dívida, e pagou em nosso lugar, e no lugar que nós devemos pagar a nossa dívida com sangue, preço de sangue, Jesus, ele se apresenta e ele paga essa dívida. Por isso, trata-se de um favor que nós, de fato, jamais iremos ter condições de pagar, de merecer. Por isso é um favor imerecido. Então, quando eu vejo aqui a história de Saulo, eu percebo que Saulo, ele experimenta essa graça de Deus. Ele experimenta quando ele tem, então, ali um encontro, aquele encontro com o Senhor Jesus, aquele encontro transformador pela graça. E foi tão intensa que transformou completamente a sua vida. Veja que Saulo, ele era um escravo da religiosidade. Saulo, ele era alguém que cometeu muitos pecados, muitos, inúmeros, como todos nós cometemos, mas ele exagerou um pouquinho mais,
porque ele tinha uma outra coisa que às vezes é pior ainda. Ele era um religioso, e a religião, muitas das vezes, nos atrapalha ter um encontro real com Deus. Saulo, ele era um religioso, e ele achava que estava fazendo a vontade de Deus. Ele achava que quando ele perseguia os cristãos, ele matava, ele aprisionava os cristãos, ele estava trabalhando para Deus. E o começo do texto que nós lemos diz que Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Então ele achava que estava prestando um bom serviço para Deus. Então aquele ou aquela que entende que já está na presença de Deus, não tem por que buscar a Deus. Então, nesse sentido, a religião, às vezes, é um impedimento para que as pessoas alcancem a Deus. E quando eu digo religião, eu digo no modo geral, inclusive as religiões cristãs. Quando as pessoas elas têm uma autossuficiência muito grande, como Saulo tinha, se achando que realmente eles estão a serviço do rei ou a serviço de Deus nessa terra, isso é um problema. E é um problema muito grande. Porque aquelas pessoas que elas são de fato pecadoras, aquelas pessoas que a gente olha para elas, que elas estão numa situação mesmo degradante, elas sabem e elas reconhecem que elas estão perdidas. E às vezes é mais fácil alcançá-las, porque elas são mais fáceis serem quebradas da sua autossuficiência. Então, Paulo precisava passar por uma experiência que fosse realmente muito profunda, uma experiência realmente que o quebrasse, uma experiência que realmente o derrubasse. Por isso, o tema da nossa mensagem é quando a graça ela nos derruba, porque a experiência de Saulo foi tão profunda que até mesmo o seu nome foi mudado. Ele passa a ser chamado, a partir dessa experiência, de Paulo, não mais de Saulo. O Saulo morreu, o Saulo ficou para trás, o Saulo ele foi sepultado, agora nasce um novo homem, nasce agora o Paulo, que mais tarde vai ser considerado como apóstolo abortivo, o apóstolo Paulo. E eu já ouvi algumas mensagens nesse texto, né? E, inclusive, eu mesmo já preguei nesse texto, e eu preguei uma vez falando quando a graça te derruba do cavalo. Mas depois, lendo o texto mais acuradamente, eu percebi que não tinha cavalo algum. E, costumeiramente, nós ouvimos, né, pessoas dizendo que Saulo caiu do cavalo, mas o texto não fala de cavalo, mas fala assim que Saulo ele caiu e ele foi ao chão. E ele, numa atitude, então, agora, de ser derrubado, de fato, e não derrubado de qualquer forma, mas derrubado agora diante da presença do Altíssimo, diante da glória de Deus que lhe aparece ali naquele momento. A partir, então, dessa experiência de Saulo, que ele é derrubado ali, e que na presença, não só ele não estava só, mas ele também estava com os seus amigos. É interessante notar que os amigos de Saulo ouvem também a voz, mas somente Saulo tem aquela experiência com Deus, o que nos leva a pensar que não basta apenas nós ouvirmos a voz de Deus. É importante que esta voz ela realize uma mudança, uma transformação nas nossas vidas. Quantas pessoas ouvem a mensagem, e uma mensagem da parte dos céus, da parte do trono de Deus, mas não tem a sua vida transformada, na verdade? Tem pessoas, às vezes, que ouvem uma mensagem e elas ficam com raiva porque tocou, às vezes, na ferida dela. Eu lembro de uma situação bem interessante, eu estava pregando no culto, e às vezes o pregador usa alguém como ilustração, né, pedindo uma confirmação. Não é fulano, não é ciclano, e numa dessas, eu estava pregando, era um texto genérico, e eu pedi uma confirmação de uma pessoa que estava, era do Ministério de Louvor, estava sentado de uma das cadeiras, e eu perguntei a ele, não é fulano, pedi a confirmação.
a ele do que eu estava pregando. E minutos depois, aquele rapaz se levantou e foi embora. E eu estranhei ele ter saído do culto, mas dias depois ele me procurou perguntando se fulano de tal, que era um outro membro da igreja, tinha me contado aquela situação e eu estava expondo ele ali na mensagem, né? Veja que quando nós ouvimos uma mensagem, aquela mensagem, ela de alguma forma, ela nos incomoda, preste atenção, porque pode ser que Deus esteja tocando em você. E você pode ficar com raiva de Deus, porque Deus está tocando em você, ou você pode se humilhar e se quebrantar diante de Deus e falar para Deus, Senhor, eu quero uma transformação. Eu preciso de uma mudança em tal e tal área da minha vida. Então, a partir dessa experiência de Paulo, eu gostaria de meditar com vocês sobre o que nós podemos fazer para ter a nossa vida transformada pela graça de Deus. Porque eu já falei inúmeras vezes, né? Em vários lugares, o Evangelho de Jesus não é só para aquelas pessoas que estão fora da igreja, mas principalmente para aqueles que estão dentro da igreja. Porque a pior coisa que pode acontecer é uma pessoa estar perdida e continuar perdido, sendo membro de uma igreja. E isso acontece. Quando? Quando nós não somos quebrantados pela graça de Deus. Quando nós nos acostumamos, somente nos acostumamos com a religiosidade e não experimentamos uma transformação pela graça de Deus. Então, nós precisamos entender bem, compreender bem o que vem a ser isso. E a primeira coisa para ser transformado pela graça de Deus é que nós precisamos nos reconhecermos como pecadores. Primeira coisa, nós precisamos nos reconhecer como pecadores. E Paulo, ele reconhece bem isso. E mais tarde, quando ele escreve para a igreja de Roma, no capítulo 3 do livro de Romanos, capítulo 3 de sua carta, no verso de número 23, ele diz, pois todos pecaram e carecem igualmente da glória de Deus. Todos pecaram. Então, ele nos coloca a si mesmo e todos nós, do seu tempo, do tempo que viria em seguida, todos nós somos pecadores. Então, a primeira coisa, precisamos reconhecer que nós precisamos da graça de Deus, nos quebrantarmos diante da presença do Altíssimo. E Saulo, ele não tinha essa compreensão antes da sua experiência com Deus, porque ele acreditava que ele estava fazendo a vontade de Deus. Quando ele perseguia, prendia, torturava, quando ele agia de maneira truculenta ali contra aquelas pessoas que estavam seguindo a Jesus, ele tinha a certeza plena de que estava fazendo a vontade de Deus, como um bom fariseu, seguidor da sua religião, da religião oficial do Estado. Ele achava ali, como líder da sua nação, de que estava fazendo a vontade de Deus. Mas quando ele tem a experiência do quebrantamento pela graça, ele percebe quantas coisas ele fez de errado. E mais tarde, então, quando ele vai escrever para a igreja de Roma, ele reconhece isso, e ele afirma e ensina, e agora com muita propriedade, ele ensina para todos, afirmando que todos nós somos pecadores e, portanto, todos nós precisamos da graça de Deus. Porque se uma pessoa ela acha que ela não tem pecado, então por que ela precisará da graça? Se uma pessoa ela acha que ela não faz nada errado, por que ela precisará da graça? Mas veja, independente do nosso reconhecimento de que nós fazemos ou não algo errado, é importante que nós saibamos que nós somos pecadores e precisamos sim nos quebrantarmos, todos nós. E eu lembro do irmão Newton,
ele foi membro de uma das igrejas que eu pastoreei. O irmão Newton, ele se tornou um grande amigo, companheiro de viagens depois da sua conversão. Irmão Newton, ele morava do lado do santuário da igreja, né, onde reunia a igreja, mas ele pouco, ou nunca, né, ele nunca tinha ido à igreja, nunca tinha participado dos cultos, e nós convidamos ele para participar de um encontro de casais. Nós realizamos lá encontros de casais, e ele foi convidado, e ele, com muita insistência, ele foi para o encontro. Ele, a sua esposa, a irmã Ana já era membro da igreja, e ele não. Irmão Newton, antes da sua conversão, ele bebia todos os dias, ele era um boêmio, e aquela pessoa que fica nos bares, tomando cerveja ali o dia todo, com os amigos e tal, e não ficava bêbado de cair nem nada disso, mas era tipo um boêmio mesmo, que ficava ali nos bares conversando e tal, e tomando cerveja ali com os amigos. Ele fazia isso diariamente. E aí, quando ele é convidado para ir para o encontro de casais, ele fica resistente, não quer ir de jeito nenhum, mas ali a gente conseguiu convencê-lo e ele foi. E no encontro de casais, ele teve ali, quem já participou de encontro de casais sabe, você tem muitas oportunidades ali de conhecer a Jesus. E no final, ali quando ele recebe uma mensagem, ele acaba se quebrantando e ele se converte. E lá no encontro, no final do encontro mesmo, ele falou para mim que ele estava entregando a vida dele para Jesus e que a partir daquele momento ele só queria saber de Jesus. A gente ficou bastante surpreso, porque a gente já conhecia o Newton de bom tempo. E o que o Newton fez? Olha, sem ninguém pedir nada, a irmã Ana não pediu nada, eu não pedi nada, ele não recebeu orientação de ninguém. Mas ele foi nos bares que ele bebia, e com os amigos de copo que ele tinha, e ele foi lá se despedir daquelas pessoas e dizer, olha, a partir de hoje, eu sou de Jesus e eu não posso mais, não vou mais beber com vocês. Os amigos dele encarnaram, falando que era fogo de palha e tal, e o irmão Newton, ele, muito convicto, falou, esperem para vocês verem. E alguns anos depois, o irmão Newton, ele teve um infarto fulminante e ele veio a morrer. Bastante novo, o irmão Newton acho que faleceu, se não me engano, 51, 52 anos, mais ou menos, assim, bastante novo. Mas durante mais ou menos uns 5 anos, o irmão Newton foi meu companheiro de viagens para as congregações, para as visitações, ele me acompanhava. Foi alguém que foi quebrantado de fato pela graça, reconheceu-se de fato como um pecador. Há pessoas que estão nas igrejas há anos e anos que não se reconhecem como pecadores. E se nós não nos reconhecermos dessa maneira, a graça do Senhor, essa graça que nos derruba, que nos quebranta, que nos humilha mesmo diante, que nos faz nos humilharmos diante da presença de Deus, ela jamais irá nos alcançar. Então você precisa reconhecer-se que é um pecador, para que você possa passar por um segundo estágio, que é o de arrependimento. Segundo, você precisa reconhecer a voz do Senhor. Quando eu penso nisso, que nós devemos reconhecer a voz do Senhor, eu penso em Samuel. E no livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 3, versos 6, 7, e a gente pode ler também o 10, diz assim, tornou o Senhor a chamar. Samuel, este se levantou, foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor. Bom, ele foi a Eli, procurar Eli, por quê? Porque ele ainda não conhecia, não tinha discernimento da voz do Senhor. Mas depois dessa experiência, verso 10 diz, então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes. Samuel, Samuel! Este respondeu, fala, porque o teu servo ouve.
Então, quando nós reconhecemos a voz do Senhor, e nós precisamos disso, nós falamos dessa maneira: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Saulo não conhecia ainda a voz do Senhor. Ele ouviu, mas interessante que a experiência de Saulo vai ser tão profunda que ele identifica aquela voz e ele pergunta por quem é que está perguntando, quem é que está falando com ele. No verso 4 diz: e caindo por terra, ouviu a voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? Então ele não conhecia a voz do Senhor, não identificou imediatamente a voz do Senhor. Mas Jesus respondeu: eu sou a Jesus, a quem tu persegues. Então, agora o Senhor se apresenta para ele. E a partir desse momento, então, ele começa a reconhecer que é Deus que está falando com ele, é Deus que está derrubando, é Deus que está quebrantando, não é o diabo que jogou ele no chão, não é o diabo que está humilhando ele, não é o diabo que está quebrantando ele. Quem está quebrantando Saulo é o Senhor. Quando o Senhor nos fala, quando ele fala aos nossos corações, quando ele nos quebranta, ele nos mói, nós sentimos após esse quebrantamento, ou até mesmo no meio do quebrantamento, apesar de toda a dor, nós sentimos paz, porque nós percebemos que algo maravilhoso, extraordinário, maravilhoso está acontecendo nas nossas vidas. Então a graça, ela vai produzir isso, ela vai produzir um aspecto maravilhoso, ele vai produzir um estágio de paz nas nossas vidas e nos nossos corações. Inicialmente, talvez, pode ser, vamos chamar assim, de um tormento, porque no começo, quando há o primeiro chamado, Saulo, Saulo, por que me persegues? Então pode haver naquele momento ali, um momento de pavor, por não se reconhecer a voz de Deus. Mas o estágio seguinte, após o quebrantamento, após a humilhação, quando o Senhor fala e se apresenta: eu sou Jesus, aí vem a paz, aquela paz que o Senhor prometeu, a paz que excede a todo o entendimento. Isso é maravilhoso, isso é extraordinário, porque nós estamos falando de algo supranatural, não é algo deste mundo, não é algo deste planeta. Ele até veio para esse planeta, mas é algo que veio dos céus para as nossas vidas. É uma transformação que vem de Deus, do Pai Celeste, para as nossas vidas. É um presente que a gente nem merece de longe recebê-lo. Você precisa reconhecer essa voz que fala contigo. Estamos vivendo num tempo de um evangelho muito estranho, muito estranho. Um evangelho antropocêntrico, um evangelho que tem sido voltado para o homem e não para Deus. Isso se reflete na arte, isso se reflete nas nossas músicas, isso reflete até nas músicas que nós cantamos na igreja, aonde Deus ele sai de cena, deixa de ser o centro da nossa musicalidade, e o homem passa a ser o centro da nossa musicalidade. Músicas antropocêntricas, algumas talvez poderíamos chamar até de egocêntricas, aonde eu faço de Deus um objeto que venha a saciar os meus prazeres. Eu faço de Deus um gênio da lâmpada, onde eu esfrego a lâmpada e eu mando Deus fazer alguma coisa, e Deus ele é obrigado a fazer. Um evangelho antropocêntrico, ele não é um evangelho bíblico. Ele não é o que Jesus pregou. O evangelho antropocêntrico é um evangelho que, na verdade, nos afasta da presença de Deus, nos afasta da graça de Deus. Colocar o homem no centro, novamente, a história já conheceu isso, de colocar o homem no centro de todas as coisas. E nem na história mundial deu certo isso. Não deu certo. No estourar das guerras, no humanismo se percebe. No estourar das guerras, percebeu-se então que colocar o homem no centro das coisas, do universo, é uma falha muito grande. Por quê? Porque nós somos pecadores. Nós somos maus, nós somos seres perversos,
se nós não nos vigiarmos a cada dia e não nos quebrantarmos diante de Deus, queridos, nós somos capazes de fazer coisas perversas e, pior ainda, fazer em nome de Deus. A história já experimentou isso tantas e tantas vezes mais. Por isso precisamos vigiar dia após dia e dia após dia clamar a Deus por essa maravilhosa graça de Deus sobre as nossas vidas. Saulo ouviu, ele reconheceu aquela voz daquele que estava falando com ele e prontamente Saulo se rende a essa maravilhosa graça. O que nos leva a um terceiro ponto, um terceiro aspecto, que eu afirmo para você, que você precisa render-se a esta graça. Você precisa render-se, de fato, a esta graça. Porque, de fato, o nosso coração não é bondoso, naturalmente bondoso. Se nós não nos humilharmos, quebrantarmos, puxarmos, sabe? Nós somos seres humanos, tendência a nos tornarmos egoístas, egocêntricos. Nós temos no coração a raiz, enraizado ainda, a raiz do mal dentro de nós. Então, por isso, precisamos, dia após dia, clamarmos por essa graça, para nós não nos perdermos, mesmo estando vivendo o Evangelho. Porque há uma facilidade de nós nos perdermos. Porque, veja, há dois caminhos, Jesus disse: o caminho estreito e o caminho largo. A porta estreita e a porta larga. E algumas vezes a impressão que dá é que tem pessoas que estão caminhando pelo caminho largo, estão indo pelo caminho largo, pensando, imaginando que estão no caminho estreito. Isso é extremamente perigoso. Como a gente pode rever, então, essa questão? Através do quebrantamento pela graça. Através da humilhação realmente diante de Deus. Através do reconhecimento de que, de fato, nós nada somos, meus queridos. Pastor não é nada, eu, pastor Sérgio, nada. Diante de Deus não sou nada, absolutamente nada. Veja, o pastor é chamado para servir, é o serviçal da graça de Deus. É aquele que faz a obra de Deus, é um empregado, é um trabalhador apenas. Eu não posso permitir que mais tarde eu tenha uma super igreja, uma mega igreja, e meu ego fique, sabe, maior do que a igreja que eu, pastor. Eu preciso me quebrantar diante da graça. Todos nós, cristãos, precisamos lembrar diariamente isso, para nós não nos perdermos em nós mesmos, como Saulo estava perdido antes da sua decisão, antes da sua conversão. E aí eu faço uma pergunta, né? O que você vê quando você olha para dentro de si mesmo? Como você mesmo se vê? Quando você olha para o seu coração, como realmente você se vê? E essa é uma pergunta que eu preciso responder diante de Deus com muita sinceridade. Uma vez que você reconhece, vê, percebe, sem ninguém apontar, sem ninguém colocar o dedo, sabe, para você, nada, você e Deus. Porque quando nós oramos, eu já disse para vocês, é só eu e Deus, não tem mais ninguém ali. Eu não preciso de sacerdote, não preciso mais de pastor, de padre, de ninguém para intermediar as minhas orações. Quando você ora, é você e Deus. Então, quando você se coloca diante de Deus de verdade, Deus vê você, vê o seu íntimo, vê a sua mente, vê o seu coração, vê tudo, absolutamente tudo. Não há nada que passe desapercebido por Deus. Então, quando você olha para si mesmo, diante da presença de Deus, o que você enxerga? Porque se você se enxergar como um pecador, parabéns para você, porque você entende que você não é perfeito. E como pecador, você precisa de um segundo passo. Agora que eu reconheço, de fato, que eu tenho muita coisa dentro de mim que precisa ser retirada, eu preciso me quebrantar diante de Deus, eu preciso que o Senhor me quebrante, eu preciso que o Senhor me pegue como um vaso, como o oleiro que está preparando o vaso, que o Senhor ali me amasse novamente, amasse aquele barro e me faça novamente. Render essa graça de Deus
é isso. É reconhecer que eu preciso de Deus, o perdão. Preciso de um perdão que eu não tenho condições de alcançar. Tamanho é a minha falha, tamanho é a sujeira que há em mim, tamanho é a perversão do meu coração. Eu não consigo pagar por isso. Então, eu me apresento diante de Deus, me humilho diante de Deus e peço a Deus, Senhor, me perdoa de fato, genuinamente, pelos meus pecados. E se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se permita ser derrubado pela graça de Deus. Eu não sei se hoje, nessa noite, dentre quem está nos ouvindo, essa mensagem toca o seu coração. Veja, não é acusação. A acusação vem da parte do diabo. Deus, ele nos convida graciosamente para nós nos arrependermos, para nós santificarmos as nossas vidas. Talvez mais tarde alguém ouça essa mensagem e eu espero que Deus também toque igualmente no seu coração, para que haja uma transformação total, completa, genuína sobre a sua vida. E que você venha experimentar um real evangelho, o evangelho que vale a pena ser vivido, o evangelho que você, talvez, conhecendo, daria a sua vida por esse evangelho. Um evangelho falso, ninguém dá a vida por ele. Quando as coisas elas apertam, quando vem perseguição, quando vem as tribulações, as pessoas elas não conseguem resistir a um falso evangelho. Mas ao verdadeiro evangelho, as pessoas convertidas, elas dariam a sua vida em amor ao evangelho. Esse é o evangelho da graça de Deus, que eu espero que toque no seu coração e transforme você por completo, porque é esse evangelho que levará você ao trono da graça de Deus. É esse evangelho que abrirá as portas dos céus para a sua salvação. É esse evangelho que garantirá para você a sua eternidade. Que Deus abençoe você abundantemente e que você abra o seu coração para que a graça de Deus derrube você para levantar você em glória. Eu gostaria de orar com você nessa noite. Eu gostaria que você fechasse então os seus olhos. E essa oração ela vale também para aqueles que talvez ouvirão essa mensagem num outro tempo, numa outra oportunidade. Para que Deus toque, a minha oração é para que Deus toque na sua vida, no seu coração, e receba você. Receba você através da sua maravilhosa graça. Vamos orar? Senhor, eu quero, nesse momento, entregar a vida dos meus irmãos que me ouvem aqui ao vivo e aqueles que, porventura, ouvirão mais tarde. Porque é uma mensagem, Senhor, impressionante. A mensagem da graça, não a minha mensagem, pastor Sérgio, mas a mensagem da graça, ela é impressionante. A mensagem da graça, ela mexe conosco, ela nos quebranta, ela nos mói, porque ela nos mostra quem de fato nós somos e nos mostra a necessidade dos céus, nos mostra a necessidade do arrependimento, nos mostra a necessidade de uma mudança de vida, nos mostra a necessidade de uma transformação total, real e completa. O que eu peço a Ti agora, Senhor, é que, da mesma maneira que o Senhor tocou naquele dia na vida do irmão Newton, e ele foi ali, Senhor, quebrantado por Ti, ele foi evangelizado por Ti, Senhor, porque ele mesmo, por si mesmo, ele fez a opção de uma mudança de vida total, radical, completa. Portanto, toma, Senhor, a vida daqueles que ouvem e se deixam tocar agora por essa palavra. Porque ali, ó Deus, quando Saulo esteve ali naquele encontro, quando ele ouve aquela voz, seus amigos também ouvem aquela mesma voz, mas daquele dia, naquela mensagem, somente Saulo se converte. Seus amigos, apesar de serem tocados, de ficarem amedrontados na palavra, ou por ouvir a palavra, mas eles não se convertem. Que, ó Deus, seja muito diferente na vida daqueles que nos ouvem
e que eles sejam tocados por Ti. E, ó Deus, eles sejam transformados pela Tua graça. Faz isso, Senhor. Realiza esse milagre, pois nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Deus abençoe vocês grandemente. Eu acho que devolvo para a Lúcia, né? Acho que é para a Lúcia que eu devolvo a palavra, mas é um prazer muito grande ter pregado aqui com os irmãos mais uma vez nesse dia. E eu também deixo uma palavra que está fora da mensagem, mas é uma palavra assim, de muita satisfação, que hoje pela manhã eu toquei nesse assunto, e à tarde, né, nós vimos ali a notícia de que as primeiras pessoas já foram batizadas, já foram vacinadas, né? Já foram vacinadas. Uma enfermeira em São Paulo, uma enfermeira indígena, eles já foram vacinados. Graças a Deus por isso, né? Porque após a vacinação a primeira etapa, vem um outro tempo, e esse tempo eu chamo de tempo de reconstrução. A nossa nação, ela precisará ser reconstruída. Nós precisaremos de homens fiéis, mulheres fiéis para esse tempo de reconstrução. Deus abençoe a todos, então, graça e paz de Jesus. Amém, pastor. Que essa palavra esteja sempre no nosso... faça morada no nosso coração. Né? Todos nós que ouvimos agora e as pessoas que vão ouvir depois, né? Graças a Deus pela vida do pastor. Nesse momento, eu vou passar a palavra à irmã Wayne. Ela quer falar com os irmãos e a irmã Wayne vai proceder ao final do culto também. Irmãos, talvez nem todos tenham tomado conhecimento que ontem nós recebemos a notícia do falecimento do irmão Hélio. O nome do irmão Hélio é Hélio Constantino de Sá Marques. Ele foi membro, junto com a sua família, durante um bom tempo na nossa igreja e foi presidente do corpo diaconal, foi atuante na nossa igreja, e ontem o Senhor aprove levá-lo, né, convocá-lo, e nós precisamos estar agora em oração pela família, né? Nós temos que estar orando pela irmã Lenilda, pela Daniele, pela Michele e seus esposos, né? Cada uma tem a sua família já formada, o irmão Hélio deixou uma netinha, então nós devemos estar orando por essa família que está enlutada. Recebemos a notícia que ele não faleceu de Covid, ele estava internado e teve complicações relacionadas à diabetes. Então, irmãos, eu estou passando para aqueles que ainda não tomaram, não sabiam dessa notícia. O irmão Hélio foi sepultado hoje à tarde. Então, nós pedimos que os irmãos estejam orando por essa família, que é uma família muito querida nossa, né? E eles não estão mais conosco, mas deixaram saudades e todos nós gostamos muito dessa família. Então, nós pedimos para os irmãos, aqueles que têm contato, né, da Daniele ou da Michele, ou mesmo da irmã Lenilda, que procurem entrar em contato, dar uma palavra de carinho, né, e reforçar que nós estamos orando por eles, né? O irmão Hélio deixa saudade, ele esteve à frente do corpo diaconal, e o corpo diaconal sentiu muito, né, a falta do irmão Hélio. Então, nós vamos orar agora, vamos pedir ao irmão Daniel. O irmão Daniel está conosco, não está? Estou sim. Pedir ao irmão Daniel que esteja orando por essa família, né, pedindo ao Senhor o conforto. Nós sabemos plenamente que o Espírito Santo já está confortando esses corações, né? Mas nós vamos continuar orando por eles para que o Senhor mesmo se encarregue. Ele sabe disso, da necessidade de enxugar toda lágrima. Há um hino que fala, né? Toda lágrima o Senhor mesmo enxugará. E é somente Ele que faz isso. Quem é filho que perde o pai sabe do conforto que recebe. Quem é esposa que perde seu esposo sabe o conforto que recebe. Então, nós vamos pedir o irmão Daniel que esteja orando por essa família, ok? Bendito Deus, nosso querido Pai.
Humildemente, Senhor, estamos diante de Ti. Depois de ouvirmos essa preciosa mensagem, que falou da Tua graça que nos alcançou e literalmente nos derrubou, para que possamos entender que sem Ti não somos nada, somos pecadores e precisamos do Teu perdão. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu servo que trouxe essa mensagem do Teu coração para o coração da Tua igreja. Continua, Senhor, falando a nós. Continua falando, Senhor, aos que ainda vão ouvir essa mensagem no Facebook, no YouTube. Enfim, Senhor, que essa mensagem tenha alcance em alguns corações para a honra e glória de Teu santo nome. E agora, Senhor, nós queremos Te suplicar, Te agradecendo, Senhor, pela vida, pelo tempo de vida e de serviço prestado pelo irmão Hélio Constantino. Esteve conosco, foi muito bom conviver com aquele irmão, e nós te agradecemos pela vida dele, pelo teu testemunho de fé, testemunho de confiança em Ti, testemunho, Senhor, de trabalho em Tua causa. Mas o Senhor deu e o Senhor tomou. Por isso nós glorificamos o Teu nome, porque a Tua vontade foi feita na vida do Teu servo. Mas a família ficou com a Malenilda, ficou a Daniele, ficou a Michele, ficou a sua netinha, ficou a família. E por ele, Senhor, nós Te rogamos agora que Teu Espírito Santo esteja, Senhor, consolando. Nós já oramos por isso, nós já mandamos mensagens, mas o Senhor é que faz, através do Teu Espírito, o conforto e o consolo nos corações. Por isso nós Te rogamos que o Senhor possa ter misericórdia com o Teu grande amor, estar presente, Senhor, na vida dessa família tão querida. Ó, Senhor, continua conosco. Continua nessa noite nos guardando e que os próximos dias sejam de vitória para o nosso país. Quando, Senhor, Teu povo, o nosso povo, vai começar, Senhor, a receber essa vacina que foi providenciada pela ciência, que está sendo orientada por Ti, nós cremos assim. Por isso, nós pedimos para o Teu povo, para o nosso povo do Brasil, que possamos viver um novo tempo. É o que nós Te pedimos e já Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. A todos uma boa semana, que o Senhor esteja abençoando a todos, todas as famílias, os irmãos sejam muito abençoados essa semana. Amém. Boa noite a todos, gente. Até amanhã no culto de oração. Excelente noite a todos. Muito obrigado, Amém, irmão boa Hélio. noite. Obrigado, pastor Rosa. Muitíssimo obrigado, pastor Sérgio. Agradeço muito a mensagem. Obrigado, Rosana. Obrigado, João. Um recadinho aos irmãos. Receberam um link para fazer o seu autocadastro no programa Atos 6. Atos 6 é o sistema de gestão que a igreja irá adotar. Então, já está possível que os irmãos façam o seu autocadastro para favorecer as configurações. Por gentileza, dê uma olhadinha aí no grupo da igreja e, por favor, preencha o seu próprio cadastro para favorecer nosso trabalho. Um abraço a todos. Boa noite, irmãos. Deus abençoe vocês. Uma ótima semana. Boa semana, irmãos. Boa noite. Eu ouvi uma palavra bem interessante. Semana para todos. Uma palavra interessante da diretora da... Parabéns, irmão Wayne, irmão Marcelo. Boa noite. Crer no amanhã. Então, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Foi a palavra da diretora da Anvisa quando ela deu o voto positivo lá para aprovar a Coronavac. Então, que tenhamos, então,
novo tempo na presença do Senhor, agora com vacina. Amém. 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 Boa noite. Uma ótima semana para os irmãos. Boa noite, gente. Parabéns, Tchau. Duene. Parabéns, Marcelo. Boa noite, Não minha tem filha. coração hoje? Não tem coração? Parabéns, para a Ritinha, para a irmã Wene e para o Marcelo. Parabéns, Wayne. Parabéns, Marcelo. Parabéns, Ritinha. Boa noite. Aí BD dos jovens, hein, daqui a Obrigada pouco. pela palavra. Eu vou treinar aí do Hamilton aí com o Rosana. Boa